Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje eu vou falar para vocês aqui sobre o Realme C35. Galera, pensa em um smartphone bonito. Dá uma olhada nessa cor aqui. Esse é o Glowing Green, que é um verde muito bonito. A primeira coisa que me chamou a atenção na hora que eu abri a caixinha desse cara foi... Tava olhando assim, porque tava vendo onde é que tava a caixinha. A beleza. É muito bonito realmente. E a gente tá falando aqui de um smartphone de entrada da Realme, tá? Pra quem não conhece a Realme, fiz até questão de colocar uma camiseta aqui deles hoje. Cara, é uma empresa que tá no Brasil, veio recentemente e eles têm uma ambição grande de se tornar a terceira no ranking aqui do Brasil em vendas de smartphones. Eu vou falar pra vocês, os caras estão muito agressivos realmente, estão lançando smartphone em cima de smartphone. Aqui no canal já passou pelo menos uma meia dúzia e teve, junto com o lançamento desse aqui, teve o lançamento top, cara, do Realme GT2 Pro, acho que é o GT2 Pro. Não recebi, galera da Realme, por favor, manda pra cá que esse nós quer testar. Enfim, pessoal, o Realme C35 é o smartphone de entrada, como eu falei pra vocês. Eu testei ele, já tô testando há mais ou menos uns 30 dias. Eu peguei uma semana pós-covidão para ficar com ele especificamente com chip para testar e trazer o depoimento desse vídeo sobre o uso deste cara aqui. Então, durante esse vídeo, vocês vão escutar tudo, praticamente, além de no finalzinho, depois que eu falar algumas coisas, vocês verem umas fotos e uns vídeos gravados com o Realme C35. Bom, pessoal, primeira coisa... Design, realmente não tenho o que falar. Vou aproximar mais uma vez aqui, ó. Nessa faixa de preço aqui, que é um aparelho de entrada, se propondo aí na casa... Se eu não me engano, no dia do lançamento, ele teve promoção a 900 e poucos reais. Me corrijam aí, tá? É que eu tava com o covidão, não deu pra fazer umas coisas aqui, ficamos parados um tempo. Mas ele tava a 900 e pouco. Agora há pouco, antes de gravar esse vídeo, eu entrei no site da Americanas e ele tava 1.800 alguma coisa, tá? Esse modelo meu aqui é o de 64 GB. Eu tô falando 1.800 alguma coisa, era o modelo de 128 GB. Não acho um preço legal 1.800 e alguma coisa, tá? Se fosse para pagar na casa de 1.000 até 1.200 num de 128, muito bom. Já vou explicar para vocês todas as coisas. Agora 1.800 eu acho que dá uma forçada na barra. Embora seja realmente muito bonito. Ele tem aquela impressão, vocês sabem a pegada, o estilo dos iPhones novos, a partir do iPhone 12, o iPhone 13, ele tem essas laterais aqui, ó, quadradinhas ou retas, aliás, né? Não tem aquela curvinha. É muito legal de segurar. E a traseira é muito bonita. E se eu não me engano, eu vi os caras quebrando nozes nesse cara aqui no evento de apresentação. Também não sei se eu me lembro bem se foi esse, mas acho que foi esse sim. E acho que até reforça a durabilidade dele o lance de não vir case na caixinha. Na caixinha vem esse carregador aqui, que é um carregador de 18 watts, tá? Ele carrega a 18 watts e vem um cabo USB tipo C na ponta que vai no smartphone, então ele tem USB tipo C para carregar e USB-A na ponta que vai aqui no carregador. Não vem fone de ouvido, certo? E não vem case também. E como eu falei para vocês, ó, além da saída aqui de baixo para entrada de carregamento, aliás, você tem saída P2 de fone de ouvido. E como vocês viram aqui também, a gente tem a saída de áudio aqui embaixo. Ele não tem áudio estéreo. Pelo preço do aparelho, pela categoria que ele tá, galera, o áudio é bom. Ele é mono, então só sai áudio aqui por baixo, mas a qualidade de áudio, eu tô quase falando muito boa. Pelo produto ser de entrada, eu acredito ser muito boa a qualidade de áudio. Pena que no mercado a gente tem alguns smartphones como a Xiaomi, por exemplo, lançando smartphones até de entrada com áudio estéreo. Poderia ter aqui na Realme. Não tem. Partindo aqui para a parte da frente, pessoal, olha só a tela do bicho aqui na frente. Essa telona aqui é uma tela de 6.6 polegadas. É uma tela IPS, não é uma tela AMOLED, com o refresh rate padrão. Ela não tem o refresh rate de 90. Poderia ter também, né, Realme? Mais uma coisa para pedir. Poderia ter 90, porque a galera tá colocando 90 como até padrão. A não ser a Apple, né? A dona Apple não, nem nos iPhones 13 aí não tem. Enfim, aqui é 60 Hz com taxa de amostragem de 180 Hz, tá? Não tem 90 nem o 120. E tem, não sei se vocês estão notando aí, ó, notem o notch.
é aquele formatinho de gotinha, tá vendo? O cortezinho onde tá a câmera aqui, ó. Aqui em cima fica a câmera e é uma câmera de 8 megapixels f2.0, tá? Que ela vai fazer fotos, vocês vão ver, vai, não vou adiantar passar o carro na frente dos bois. A qualidade do LCD aqui, que é IPS, é muito boa, você tem muito bom ângulo de visão. Então você vira a tela para lá e para cá, você continua tendo um bom ângulo de visão e a qualidade de cor é muito boa. Eu diria que duas coisas nesse cara aqui. O áudio é acima da média para o preço, embora seja mono, certo? E a tela realmente é muito bem calibrada e uma tela muito boa, grande, de 6.6 polegadas neste cara aqui. E uma tela Full HD. Às vezes alguns smartphones nessa categoria você encontra a tela HD. Não, a densidade de pixels aqui é de 401 ppi, 6.6 polegadas, Full HD. Então uma tela Full HD Plus, aliás. Para completar, a gente tem aqui em cima a saída de áudio aqui para as ligações. Então não sai áudio aqui e aqui para você escutar as suas músicas. Vai sair áudio só por aqui. O som é legal também. Escuta um pedacinho. Vocês viram? O áudio, embora é mono, ele é um áudio que toca alto. Eu não sei se dá para vocês terem a experiência por aqui, mas me agradou demais. A tela, o corpinho do aparelho, a pegada é excelente para um aparelho deste tamanho e o som é bom, embora não seja estéreo pela terceira vez que eu tô falando. Óbvio que hoje em dia você consegue fazer a navegação por gestos aqui, se você quiser só habilitar para fazer a navegação na tela por gestos, mas ele tem o botão de voltar aqui embaixo, o botão home aqui, e o botão de multitarefa. E o desbloqueio fica na lateral direita. Vocês estão vendo aqui, ó, ele tem uma lateral reta, mas que dá uma leve caidinha aqui na parte do centro, onde tem o desbloqueio pela sua digital. Então, o desbloqueio, mais uma coisa muito boa aqui. Para a categoria do aparelho e ser um desbloqueio que é na lateral e o sensor é pequeno, ele desbloqueia muito rápido, praticamente não falha na hora de desbloquear. Mais um ponto aqui para ressaltar, além da tela e do áudio, o desbloqueio é muito rápido e bom. E além de desbloquear com a digital, o meu aqui está ativado, tá? Você consegue fazer o desbloqueio também pela face. Óbvio que não é o mais seguro do mundo, mas você consegue, se quiser, só apontar, deslizar para cima, não quiser colocar a digital, às vezes você está com a mão suja, pode habilitar para ele fazer o desbloqueio pela sua face. Completando aqui as especificações, galera, ele tem a saída P2 para fone de ouvido, que eu já falei, e não vem o fone de ouvido na caixa. Este meu aqui, a gente sempre recebe antes, né? Eu já tô com esse smartphone aqui há algum tempo, embora eu tô trazendo vídeo só hoje pelos motivos que eu já expliquei. A gente acaba recebendo um modelo importado, só que o modelo que vocês vão receber se comprar aqui no Brasil é o nacional, obviamente. Este meu tem NFC, só que eu fui ativar o NFC aqui e não consigo ativar com o meu Nubank. Então tá dando um erro aqui, mas tem NFC. Se você procurar aí, às vezes você acha no site aí que não tem NFC. No site da Realme, aliás, não tem nem a informação. O meu tem. Então, como às vezes pode ter no modelo importado e não ter no nacional, eu vou contar aqui que no meu tentei funcionar, mas não funcionou. NFC para fazer pagamentos por aproximação. Se a galera da Realme me responder, eu volto aqui e coloco nos comentários para vocês sobre o NFC. Mas aqui não consegui ativar. Segunda vez, aliás, que eu não consigo ativar um NFC em smartphones da Realme. Só que a gente acaba recebendo sempre o importado primeiro. Então, pode ser que seja esse lance aqui o meu de ser o importado, tá? Completando as características, ele tem Bluetooth 5.0 e a versão de Wi-Fi é a versão 2.4 e 5 GHz, Dual Band. Então, se você tiver um roteador que tem a função de 2.4 ou 5 GHz, você pode desconectar no mais rápido quando você estiver mais próximo do roteador e no mais lento, mas que vai alcançar a distância maior, no 2.4, funcionando perfeitamente. Ele vem com um chip aqui, cara, que é da Unisoc, Unisoc Tiger T616. Eu achei que ia ter um problema aqui para rodar um joguinho, por exemplo, que eu sempre testo Call of Duty, que é o joguinho que eu jogo mais nada. E que não é tão leve, não é pesado, mas também não é levinho. E ele rodou nas configurações padrão que ele tem, ele rodou o joguinho de boa. Óbvio que se você tentar subir as configurações além do que ele indica para você na hora que você abre o jogo, você vai ter problemas. Mas jogando na configuração que ele abriu, que se eu não me engano é a mínima e com o FPS no médio, você pode até reduzir o FPS,
ele rodou Call of Duty sem lag nenhum. Rodou de boa, tranquilo, e a tela muito boa. Com o tamanho desse aqui dá pra você jogar muito bem. Enfim, pessoal, esse chip aqui empurra legal o joguinho. Não tive problema nem navegando, nem fazendo qualquer coisa aqui. Navegar, responder, WhatsApp, navegação em Instagram, YouTube. Nada de lag, funcionou normal. Junto com isso aqui, a gente tem aqui 4 GB de RAM. LPDDR4X, armazenamento, este aqui meu é de 64, você tem de 128, que é um armazenamento UFS 2.2, certo? Rapidinho também, sem nenhum problema, não tive problemas nenhum para rodar nada. Eu poderia ser um de 128, eu se fosse comprar, compraria o de 128. Falando de comprar, hoje eu acabei de verificar que eu falei para vocês na Americanas 1.800 e pouco, eu achei caro, aí para mim não compensa. Eu achei na Amazon, vou deixar o link aí, por 1.100 e alguma coisa, vendedor lá da Amazon vendendo de 128 por menos de 1.200. Aí eu já acho que vale a pena. Por quê? Vou deixar o link do AliExpress também. No AliExpress ele estava 772 no momento de gravação desse vídeo. E aí você pode ser taxado e talvez ainda sair abaixo dos R$1.000 ou perto dos R$1.000. Mas por segurança, eu acho melhor comprar no Brasil, que você já sabe que vai ser aquele preço e acabou. Além de tudo, você tem aqui ainda a capacidade de armazenamento extra. Então, ele tem 64, mas se você quiser colocar um cartão para expandir, você consegue colocar até 1 TB. Obviamente, você não vai colocar um cartão de 1 TB no smartphone desse preço, porque custaria um cartão de 1 TB mais do que 2 caras desse aqui, ou 3, sei lá. Mas você pode expandir o armazenamento via cartão microSD e você tem 2 bandejinhas aqui para colocar 2 operadoras. Então você pode colocar a operadora 1 e operadora 2 funcionando em 4G os dois, né? Não é um dispositivo 5G, 4G, mas funciona 2 chips e os 2 chips funcionando em 4G simultaneamente. Como vocês viram, eu falei que o carregador vem na caixa e é de 18 watts. Esse cara tem uma bateria de 5.000 mAh. No Realme C25, a gente tinha aqui um chipset da MediaTek e tinha uma bateria de 6.000 mAh. Mas eu acho esse cara aqui, o C35, que seria uma evolução, né, do C25, muito mais bonito, mais legal de pegar, realmente é muito bonito. Beleza que não dá vontade. Eu utilizei a semana que eu fiquei estritamente com ele, utilizando sem capinha, até porque eu vi os caras quebrar nozes aqui. Ah, e a proteção do vidro é uma proteção que não é Gorilla Glass, mas é um Panda Glass, tá? Não conheço o Panda Glass, mas não deve ser muito fraquinho, já que não vem nenhum casezinho na caixa desse cara aqui. E eu vi os caras quebrando nozes, vou colocar a imagem aí pra vocês, se tiver vou colocar. Não é de mentira, hein? Vamos lá ver se realmente vai quebrar a tela. Galera, olha isso aqui, ó. Muito resistente. Então acho que a gente acabou falando tudo aqui sobre esse cara. Acabei de falar da bateria para vocês, já vou falar de câmera e no final a gente vai ver umas fotos e uns vídeos. Pessoal, experiência de bateria desse cara. O Realme C25, que tinha bateria excelente, mas era 6.000 mAh e tinha um chipset da MediaTek que também ajudava nessa relação. Esse chip aqui é um chip da Unisoc de 12 nanômetros, não é tão pequeno, não é pelo menos 10, nem 8, né? Os mais caros vão ter 7, 5, 4 nanômetros, que ajuda na eficiência energética. São 12 nanômetros, são 5.000 mAh de bateria, mas incrivelmente nesta uma semana que eu fiquei utilizando somente ele durou a bateria de cedo até a noite, todos os dias no meu uso aqui. Então, não sei falar para vocês se para uma pessoa com uso menor, talvez ele durasse 1 dia e meio de bateria, e para com um uso maior que o meu, talvez ele não aguente até começar a noite. Mas para mim, durou muito, de cedo até a noite, sem nenhum tipo de problema, fazendo tudo o que eu estava acostumado a fazer nos meus outros smartphones mais caros que eu testo por aqui. E eu sempre coloco o chip no dispositivo que eu vou testar para trazer opinião para vocês. Então não é alguém que está aqui fazendo só unboxing, e eu gosto de fazer unboxing também, não é o caso, testei, mas eu gosto de passar realmente o que é o meu uso. O meu uso geralmente aqui é 70% dentro de casa, no estúdio, 30% fora, mas com o chip nele durou de cedo à noite, sem nenhum problema. Bom, pessoal, vou colocar um pedacinho aqui de um vídeo para vocês, gravando aqui, que eu já gravei, aliás, esse pedacinho, que foi hoje de manhã, gravando umas imagens aqui dentro do estúdio com a câmera frontal e com a câmera traseira. Fiz umas 2, 3 fotos aqui e depois
Eu saí, vocês vão ver as imagens aí, e fiz umas fotos e uns vídeos fora para vocês terem ideia das câmeras desse cara. Antes de ir para as câmeras, para falar para vocês, só vou falar que a gente tem uma câmera de 50 megapixels aqui atrás, 50 megapixels f1.8, uma câmera aqui macro de 2 megapixels, mas que faz fotos legaisinhas, e uma outra câmera aqui para um sensor de profundidade, uma câmera de 0.3, nem VGA é, sei lá, para ajudar no desfoque de fundo, tá? E na parte frontal, eu já tinha falado que a gente tem uma câmera de 8 megapixels. Na frontal, ele grava vídeos em HD, essa é a parte ruim. Ele grava vídeos em HD somente, não tem opção de nem HD 60, tá? É HD 30 HD, 1280 por 720. Na traseira, ele faz Full HD, também 30, não tem opção de 60. Eu acho que Realme daria para colocar um Full HD na frontal, pelo menos. Não sei se o pensamento é assim, tipo, para a faixa de preço desse cara, para o público que ele quer atingir, se isso vai ser relevante. Enfim, é só HD na parte frontal. Bom, agora vocês vão ficar com um pedacinho aí das imagens da frontal e da traseira aqui dentro, lá fora. E depois eu volto para finalizar o que eu achei das imagens desse cara aqui e o que eu achei do aparelho. Pessoal, esse aqui então é um vídeo gravando com a câmera frontal do Realme C35, que grava somente em 720p. Estou aqui dentro do estúdio, a janela está aberta, mas com a cortina fechada. Essa é a qualidade então de gravação interna com a frontal, que grava só em HD, do Realme C35. E vou aproveitar, vou fazer umas 2-3 fotos aqui, selfies, para vocês terem uma ideia como que é gravando internamente. Óbvio, já falei que eu estou com a janela aberta, mas está com a cortina fechada, né? Mas a luz passa um pouco pela cortina, mas estou aqui com as luzes todas desligadas aqui dentro. Depois vai ter um pedacinho, eu vou gravar externamente também. Dá uma olhada só nas fotos aqui dentro. O seguinte, vou sair, vou fazer umas fotos e uns vídeos externos pra gente ver qual que é a qualidade desse smartphone, que é baratinho. Bom, pessoal, cá estamos, né? Tô aqui com a câmera frontal do Realme C35 gravando. Na decepcionante, eu diria que só decepcionante realmente é a gravação em HD, não é nem Full HD na frontal. Enfim, eu acho que daria mesmo com esse chip da Unisoc para colocar uma gravação em Full HD. Enfim, é só HD, essa é a gravação e o áudio direto que vocês estão ouvindo. Tá até ventando um pouquinho aqui, tá? Tá boa a gravação aqui, não tá? Porque eu sei me gravar, né? Então tô gravando daqui, eu acho que tá com a qualidade muito boa desse jeito. Só que é um chip limitado, um smartphone de entrada que você não pode esperar muito. Então, quando a gente for virando contra a luz, aí as coisas podem ficar desse jeito. Vocês estão vendo? Não tem céu, não tô vendo, a não ser que processe depois. Tá tudo estourado praticamente lá atrás. Isso é característica de smartphones de entrada, tá? Então, a resolução HD baixa e com chip que não é um chip forte para poder fazer o processamento, processar, conseguir extrair um HDR onde eu teria informação aqui e lá atrás. Então, essa é a câmera frontal do Realme C35. Se você soubesse gravar desse jeito aqui, ó, você vai ficar com qualidade boa. Partindo para a traseira, pessoal, na traseira a gente tem uma câmera de 50 megapixels, né, diferente da frontal que é de 8 megapixels. E você tem aqui uma gravação em Full HD, tá? Full HD 30, não tem opções de 60, quanto mais 4K. Essa aqui então é uma gravação da câmera traseira em HD, Full HD aliás, Full HD 30. E se a gente caminhar um pouquinho aqui, ó, vocês vão ver que nem estabilização também deve ter direito. Mas, mais uma vez, característica de smartphone de entrada. Esse smartphone, no AliExpress, você pode encontrar por R$700, certo? Eu vou deixar o link na descrição aí, tanto para o AliExpress, tanto para o Brasil. E mais uma vez, se eu souber como me gravar, eu sei que a luz vem dali. Então, eu tô aqui numa área de sombra, vou até fugir do sol um pouquinho aqui, mas eu sei que a luz vem dali da frente. E aí eu tenho uma gravação, não tô nem me vendo agora, mas eu sei que devo estar gravando melhor do que estava antes, ali direto no sol ou contra o sol, tá? Então essa aqui é a câmera traseira em Full HD 30, que é a máxima resolução que ele faz. Vai fazer também em HD. E se a gente virar contra a luz, essa é a câmera traseira contra a fonte de luz maior que vem dali.
Bom, pessoal, depois de vocês verem as imagens aí, as fotos, os vídeos que eu fiz, seguinte, quanto a foto e vídeo, que é um negócio muito relevante. Antes, aliás, eu vou falar. Quanto à bateria do produto em si, eu acho que para o uso de responder o WhatsApp, ver Instagram, TikTok, vídeo no YouTube, vai durar de cedo à noite sem nenhum problema, a não ser que você tenha um uso fora da curva, use demais e aí não tem smartphone que aguente. Mas completando isso, sobre as fotos que vocês acabaram de ver, primeira coisa, para ter foto boa externa, liga o HDR, certo? Sem o HDR as fotos são abaixo da média, certo? Então liga o HDR na frontal, tá? Na traseira é legal ligar também, deixa o HDR ativado e aí você tem umas fotos muito boas pelo preço do aparelho. Então, frontal, contra o sol até em certas situações, ele corrige muito mais a luz. Não gravei a tela para mostrar para vocês, mas a hora que você está vendo parece que está estourado, a hora que finaliza a foto depois, a foto tá legal. Pelo preço do aparelho, eu achei que com HDR ligado, as fotos são boas pelo preço desse cara. Frontal e traseira também. O vídeo, pessoal, é um pouco mais sofrido, principalmente na frontal, que não segura o HDR de jeito nenhum. Como vocês viram aí nos vídeos eu falando para vocês, se você souber e gravar com ele na fonte de luz vindo da sua frente, cara, fica espetacular pelo preço do aparelho, fica muito bom. Bom realmente. Agora, se você quiser forçar a barra desse chip da Unisoc, porque junto com a câmera, o trabalho é feito no chip, no processador, que vai ajudar a manter essa imagem boa, reduzir ruído, puxar as luzes, fazer mais frames, né, para juntar, fazer um HDR em vídeo. Não dá para ter essa mágica nesse cara. Então, se você for gravar, saiba como se gravar, certo? Fotos, então, não dá para reclamar com HDR ligado, eu achei legal. Desligado, sofrível. Lembrando que AliExpress, 700 e poucos reais, né? Brasil, eu achei na Amazon por 1.100 e alguma coisa, tá? Quanto à beleza, indiscutível, mais bonito do que vários produtos aí, inclusive Samsung, Motorola que tem no mercado. Muito bonito realmente. Mas vale pagar o preço? Então, pessoal, se for para importar e você for taxado na casa nos 200, ele vai sair perto de 1.000, certo? O de 64. Eu achei o de 1.132, acho que foi na Amazon, o link tá aí na descrição. Aliás, entra no meu canal de ofertas também que eu vou postar lá. Eu achei por 1.132 o de 128. Esse eu já achei legal. Por quê? O aparelho é bonito, então é um aparelho que você sai por aí, é um aparelho legal. Todo mundo vai olhar e vai falar, pô, que aparelho que é esse? É muito bonito. Sem o case aqui, que não vem, é bonito realmente. E ele não teve nenhum problema para rodar nenhum joguinho, rodar nada de TikTok, Instagram, o básico. Que é o que eu acho que a galera que vai procurar esse cara vai querer comprar para isso. Ninguém está comprando esse cara para ter qualidade espetacular. Assim como ninguém compra um A22, um A13, um A03S da Samsung ou de outra marca querendo uma qualidade super, ultra, mega blaster. Você tem uma qualidade básica no smartphone, básico, mas muito bonito e com duração de bateria decente aqui, pelo que eu testei, acima do decente. Enfim, eu acho que até R$ 1.100 reais, o de 128 vale muito a pena. Agora, eu vi preço aí de 1.800. Eu já acho que se a gente tivesse um chip diferente aqui, né, uma câmera um pouquinho melhor, pelo menos Full HD na frontal, eu acho que valeria. Mas como não temos, eu fico aí na casa de 1.100, 1.150, vale o preço. Beleza? Se gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, entra no nosso canal de ofertas aí no Telegram e comenta aí o que você achou, se já chegou a comprar, tem um Realme. Os caras vêm muito forte, viu, pessoal? Esse aqui é um smartphonezinho de entrada, aliás, não tinha testado smartphones deles de entrada, né? Nem o C25 eu não testei. Gostei desse produtinho aqui, tá? No precinho que eu falei, eu acho que é justo. E os caras estão vindo muito forte, estão lançando muito aparelho, muito. O que eu acho que eles devem melhorar e investiria um pouquinho mais, galera da Realme, em câmera, tanto nos modelos mais caros para câmera. E aliás, ó, um legal desse aparelho aqui, ele é baratinho, mas ele tem modo Pro, tá? Ele tem modo manual. Se você saca de fazer fotografia, ele tem modo manual, tem modo noite também. Vocês não viram fotos aqui e vídeos, mas ele consegue fazer um modo noite para tirar uma fotinha um pouco melhor à noite. Enfim, tem vários modos na câmera aqui. Nisso aí ele não peca não, pelo preço. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.